welcome to our podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Valdi, sou a CEO da Inglês para Nações e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que eu faço então para entender um culto em inglês. Nós somos uma escola de inglês bíblico, né? Se você está chegando aqui agora, nós ensinamos inglês através da Bíblia. Então, desde o famoso verbo to be, né? Que todo mundo aí tem medo, até mesmo os conteúdos mais complexos de inglês, né? Nós ensinamos tudo através da Bíblia. Então, a gente realmente facilita o aprendizado para você aí que tem um propósito dentro do reino de Deus. E você precisa do idioma, precisa aprender inglês para você cumprir o que Deus tem para você. E por que não aprender inglês com o livro mais famoso da história, né? The Bible, a Bíblia. E eu fiz aí, então, uma pesquisa no nosso Telegram. A princípio, se você não estiver lá ainda, tá o link aqui embaixo para você entrar no nosso grupo. Eu coloquei uma enquete lá perguntando, né? O que você gostaria de ouvir nesse podcast hoje? Então, um videocast, literalmente, né? Fazer um vídeo, então, também. E aí a maioria falou que gostaria muito de como que eu posso realmente entender o culto em inglês, como que eu posso ouvir a palavra, ouvir aquele momento de oferta e entender o que eles estão falando. Então, hoje, meu objetivo aqui é te ajudar ao máximo e compartilhar muitas curiosidades com você também sobre isso, né? Eu morei nos Estados Unidos por quase 2 anos. Eu até conto um pouco do meu testemunho aí em alguns locais nas nossas redes sociais. Então, se você não nos segue no Instagram, segue também lá. E, inclusive, eu comecei o processo de conversão, eu comecei a conhecer Jesus lá nos Estados Unidos, tá? Então, até então, eu não conhecia Jesus, eu não sabia se ele era Deus, se ele era igual a Deus, se era tudo igual, se era tudo diferente, eu não tinha noção nenhuma. Então, eu acabei visitando uma igreja lá pela primeira vez em 2013, quase 10 anos atrás. E o que aconteceu quando eu visitei essa igreja? Eu não tinha essa noção de inglês bíblico, eu só sabia o inglês falado na vida real, né? E então eu fiquei com um pouquinho de dificuldade em entender algumas coisas que o pastor falou. Obviamente não foi um impedimento para o trabalho de Deus, o agir do Espírito Santo na minha vida. Mas com certeza poderia ter sido muito mais fácil se eu tivesse estudado em uma escola de inglês bíblico cristão, que é o nosso caso, então, Inglês para Nações. E, obviamente, você precisa muito ter o domínio do idioma para que você tenha uma boa compreensão. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que você precisa ter contato com o idioma. Então, você está no Brasil hoje. Se você não está no Brasil, you're very blessed. Você é muito abençoado, né? Mas para que você realmente consiga compreender um culto, é uma dica de ouro, você tem que ter acesso ao inglês. E você precisa ter esse acesso ao inglês, você precisa estar exposto ao inglês todos os dias. Não é somente uma vez por semana quando você tem aula, ou no nosso caso, na nossa escola, nós temos aula 2 vezes na semana. It's not enough. Não é suficiente. You have to be doing things in English every single day of your life. Você precisa fazer coisas em inglês todos os dias da sua vida. Isso vai destravar não só a questão da tua compreensão em um culto, a compreensão de filmes, mas a questão da sua fala. So you're speaking, né? Porque as habilidades do inglês elas vão andar juntas. E obviamente tem muitas técnicas que você pode estar utilizando aí para destravar o seu inglês, mas eu quero trazer duas maneiras hoje para você aqui, para que você comece a dominar o inglês e obviamente chegue a esse nível de conseguir entender um culto 100% inglês, alright? Então, a primeira forma que você pode estar cooperando para que isso venha acontecer, obviamente, é você fazer um curso de inglês. E olha só que maravilha! Você que é cristão, você que crê no evangelho, você que quer fazer missões fora do Brasil, você que quer morar fora do Brasil, você que tem um chamado para ser pastor, missionário, enfim, whatever, seja lá o que for. Imagina só você estudar inglês em uma escola de inglês bíblico. Então não basta somente você falar o inglês. Você tem que aprender o inglês bíblico, ou seja, leia a Bíblia em inglês. Eu tenho inclusive as minhas Bíblias, as últimas Bíblias que eu li, eu leio a Bíblia todos os dias, obviamente, leio a Bíblia, né? Mas já tem um tempo que eu tento fazer estudo por ano, né, de ler toda a Bíblia em inglês. Então, my Bible is in English, a minha Bíblia em inglês. Eu moro no Brasil, gente. Então, assim, hoje nós moramos no Brasil, obviamente, né?
Então, eu preciso, como eu já tenho meu inglês avançado, eu preciso continuar tendo esse inglês. Eu preciso continuar tendo acesso ao inglês. E por mais que eu já saiba muitas coisas do inglês, existem coisas que eu não sei. Então, sempre que eu leio a Bíblia em inglês, eu aprendo algo. Então, você precisa ter esse acesso ao inglês todos os dias. E através de um curso de inglês, com certeza, né? Que é a maneira mais tradicional. E que, com certeza, se existe curso de inglês hoje é porque dá certo, gente. Dá certo. Você só precisa saber escolher aonde você vai estudar. Então, quando você escolher uma escola de inglês, você precisa olhar a maneira que eles ensinam inglês, a abordagem. Então, eu creio de verdade que é importante você aprender inglês com gramática, que você precisa da gramática. De verdade, tá? Eu não acredito muito nesses cursos que prometem influência rápida, porque, gente, é trabalhoso, tá? É assim como eu comecei a fazer Muay Thai. E olha só que loucura. É trabalhoso, dói. As primeiras aulas tu sai moído, né? Especialmente se você começa a academia, você nunca fez academia, ou você parou por um tempo e voltou. É difícil. Você tem que exercitar aqueles músculos, porque são músculos que você não utiliza e que você está movimentando naquele momento. Então é trabalhoso. Você precisa trabalhar e você precisa se esforçar ao máximo para você conseguir atingir essa fluência no inglês. E não é da noite para o dia. Então não acredite nesses cursos de 3 meses, 6 meses, porque eles vão pecar ou eles vão deixar alguma habilidade para trás, tá? Segunda forma que você vai conseguir fazer isso é através da imersão. Então, um pouco do que eu falei. Como que você vai fazer isso? Você precisa ter esse contato diário com o inglês. Você precisa se colocar nessa posição de ter o contato com o idioma. Mas, Valde, eu não tenho nenhum nível de inglês. Eu posso mesmo assim? Deve, tá? Porque olha só, a Bíblia ela fala muito. Deixa eu até ver se eu encontro aqui, que daí a gente já vai no inglês aqui. A Bíblia fala que o que acontece? A fé ela vem pelo ouvir da palavra. Então, se eu não escutar a palavra, se eu não ouvir os sermões, se eu não ter acesso aos louvores e eu não ter esse tempo com Deus todos os dias, o que acontece? Será que eu vou ter fé? Eu não vou ter fé. Então, da mesma maneira que se você não tiver imerso no inglês todos os dias, você não vai conseguir aprender. I'm so sorry, but I gotta be honest with you. Desculpa, mas eu preciso ser honesta com você. You need to have English around you every single day. Você precisa ter inglês ao redor de você todos os dias. And how can you do that? E como que você pode fazer isso? The Bible in English, a Bíblia em inglês. Você pode colocar o seu celular em inglês, gente. É coisa tipo assim, de 5 minutos que você vai ali nos settings, né? Nas configurações, e você coloca o seu celular em inglês. O que mais que você pode fazer? Você pode trocar suas músicas do português para o inglês. Até porque, né, honestamente, being very honest right now, as músicas, os louvores que a gente escuta e canta na igreja, eles vêm todos do inglês, né? Eles traduzem todos. Então imagina só, você já conhece talvez aquele louvor em português, por que você vai continuar estudando ele? Será que vai te acrescentar em alguma coisa, né, na questão do aprendizado ali? Ouve inglês, procura inglês. O que mais que você pode fazer? Escutar podcasts. Eu tenho postagens no nosso feed, no Instagram, de alguns podcasts cristãos, super fácil para você ouvir. Então vai lá, dá uma olhadinha, gente, que vocês vão adorar os podcasts. E são assuntos bem relevantes, tá? Que eu deixei ali de pessoas que realmente confio, que eu sei que estão no lugar onde elas estão hoje, porque elas têm algo com Deus, né? Tem um relacionamento com Deus. Através das pregações, tá, Valde? Mas eu não entendo. Cara, entende o contexto, de verdade, assim, ó. Muitas das coisas que eu faço hoje, das coisas que eu ensino hoje, eu também não entendia. Porque conforme você vai avançando no seu aprendizado, você vai pegando essas coisas por contexto. Então, por exemplo, assim, ó, se você não consegue entender 100% da ministração, mas você conseguiu pegar o contexto, você conseguiu estudar aquelas palavras que você notou e você conseguiu entender o que estava sendo ministrado, já é um bom começo. É melhor do que você não fazer nada e você ficar parado. Faz sentido pra ti isso? I hope it does, espero que sim. Então, assim, ó, vai me dizer só, por exemplo, a palavra stop. Se eu falar stop, o que será que significa stop? Pensa aí. Provavelmente, tenho quase certeza que você falou pare ou parar. Como que você sabe que essa palavra significa pare ou parar? Porque talvez você viu no videogame, talvez você viu em alguma foto, você escutou, ou eu tenho uma teoria muito melhor ainda. Talvez você já jogou stop, que lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, a gente falava que era o CEP. Cidade, estado e país, né? Se você também jogou assim, we're together, estamos juntos.
mas porque você jogou esse jogo e você sabia que era stop. Quando falava stop, pare, você tinha que largar a caneta e parar. Então, essas palavras você vai pegando elas, mesmo sem você conseguir entender ou precisar saber de fato a tradução. Então, seria o que? O contexto. Que é a mesma coisa que você vai escutando as pregações, as músicas, os louvores, os podcasts em inglês, você vai tendo aquele contexto. Sem você exercitar o seu listening, que é a sua audição, você não vai ter o speaking, tá? Não tem como, de verdade, não tem como. Porque, como eu falei antes, as habilidades elas vão juntas. Só que não adianta você só ouvir as coisas em inglês se você não praticar, tá? Então você precisa ter o output. O que é o output? É a saída. Que é essa maneira que nós trabalhamos aqui na escola. A gente trabalha muito com input, que é escutar. Você receber informações que são compreensíveis, que você consegue compreender nas aulas e a gente levar para um nível mais profundo. Então, não pense que fica só no raso, né? Até as questões das versões da Bíblia, tem versões que são mais fáceis, tem versões que são mais difíceis, então você precisa ir avançando, ok? Essas duas dicas que eu vou deixar para você, curso de inglês e imersão. But, como que é um culto em inglês então? Gente, antes de falar, né, isso de como que é um culto, eu precisava dar essas dicas para vocês, para que você não, talvez sinta-se perdido quando você assistir um culto em inglês, né? Então você precisa realmente praticar. Talvez se você achar que é too much, muito, comece com trechos de ministrações. Eu dou uma dica para você. Se você também faz devocionais diários, eu faço todos os dias. Deixa eu mostrar aqui para você. O que eu faço, né? Eu pego um versículo em inglês, tá? Sempre faço assim. Eu pego um versículo em inglês, se você vai conseguir ver, ó. E aí, eu escrevo o versículo em inglês, eu copio, eu já exercito a minha escrita também, e eu vou anotando algumas palavras-chave ou palavras novas que eu aprendi. E dessa maneira eu vou aprofundando, né? No caso, quando eu comecei, eu fazia mais assim, de um versículo. Depois você pode ir para um capítulo, você pode ir para mais versículos, vai para outras versões. Eu leio outras versões também em paralelo para me dar aquela base de vocabulário também. Então você pode sempre how can I say that in Portuguese? Eu esqueci a palavra em português. Você pode expandir, ok? Eu adoro quando acontece isso, de esquecer a palavra no português. Vai acontecer isso com você também, em nome de Jesus. Então, olha só, como que é um culto em inglês? Ele é muito parecido com o nosso culto no português no Brasil. A liturgia ela é semelhante, tá? Mas eu gostaria muito de trazer para você as partes do culto em inglês, para você saber que hora que é cada coisa, para você fazer essas anotações aí também, né? Então, acontece muito assim na igreja que eu frequentava lá nos Estados Unidos, eu era da Bethel Church, tá? Bethel Church. E sempre na entrada, assim, quando você chegava, estava entrando na igreja, ele já entregava para você um esboço da pregação. Era legal porque, para mim, que estava aprendendo o inglês bíblico, aquilo me ajudou demais. Tinha lá todos os versículos que o pastor ia usar, tinha sobre o relatório semanal de ofertas, de dízimos, de primícias. Então, sempre que entrava, qualquer valor eles colocavam nesse relatório, nos domingos eles nos entregavam. Tinha lá sobre missões, né, relatório de missões, quem é que foi para missão, quem é que recebeu o tanto de missão. Tinha os avisos atrás, então os próximos cultos, tinha recados do pastor, enfim, algumas coisas, telefone dos pastores. Então, todos os cultos a gente recebia isso. Só que assim, eles não entregavam tudo pronto. Então, assim, por exemplo, eles davam um versículo, tinha o versículo, o título da ministração, o versículo, e aí eles deixavam algumas partes em branco. E aquilo me ajudou muito a aprender vocabulário, tá? Que isso é uma dica que eu dou pra você. Você pode fazer isso antes de você iniciar a ministração. Vê ali sobre o que vai ser a palavra e tal. Deixa em branco pra você ir anotando. Então, assim, às vezes, por exemplo, let me see a verse here. Deixa eu ver um versículo aqui que eu li hoje. Que, by the way, oh Lord, que a propósito falou muito comigo, tá, gente? Pensa um trem bom que é ler provérbios, né? Tu sai arrebentado. Então, olha só. For example, ok? Proverbs 25, verse 25. Provérbios 25, versículo 25. Like cold water. Daí vamos supor que eu deixei que ali naquele esboço não tinha water. Like cold, underline, né? Então, um espacinho. To a weary soul. Daí, quando o pastor ele estava ministrando, no telão aparecia a palavra water e aparecia, tipo assim, a sublinhada embaixo, que no caso tu olhava ali no esboço e tu poderia anotar, escrever. E isso ajudou demais para eu exercitar minha escrita, aprender inglês bíblico, aprender algumas palavras de crente em inglês. Foi absolutamente incrível. Então também é uma dica que eu dou para vocês, né, do esboço. Mas eu acho que não são todas as igrejas nos Estados Unidos que tem isso, tá?
Algumas que eu fui, eles entregavam o esboço, mas essa questão do fill in the blanks, né, que, by the way, é uma técnica que a gente usa no ensino de inglês, que é você completar os espaços em brancos, né, para mim, foi muito bom. Eu até tenho esses esboços guardados, mas eles não estão aqui comigo agora, estão lá no Rio Grande do Sul. Então, nas partes do culto, nós temos as boas-vindas e anúncios. Pelo menos muitas igrejas nos Estados Unidos já fazem essa abertura daquele momento ali com essas boas-vindas e anúncios antes do louvor, tá? Pode ser que altere um pouquinho. Então, se eu quiser falar boas-vindas e anúncios, eu posso falar greetings and announcements. Greetings and announcements, tá? Aí, logo após isso, vem então o louvor. Ou começa o louvor e aí eles fazem os anúncios ali, né? E as boas-vindas. Louvor em inglês é worship. Worship. Aí, geralmente, né? É feita então oferta, dízimos, primícias. Eu acredito que seja logo depois do louvor também. Na maioria das igrejas que eu fui nos Estados Unidos é assim. Então, oferta, dízimo e primícia vai ficar offering, tithing and first fruit. Então, oferta é offering. Dízimo, tithing e oferta de primícia ou primícias, first fruit offering. Ou no plural, first fruits offering, tá? Pode ser plural, pode ser singular. Daí depois, então, vai ser feito o sermão ou pregação. Sermão em inglês é sermon. Sermon. E pregação é preaching, tá? Preaching. Pregador, preacher. Porque nem sempre é o pastor que tá ali na frente, titular, né? Pregando. Por exemplo, na Bethel a gente tinha, acho que eram 6 ou 7 pastores. Aí fica outra dica para vocês também, que dá pra gente conversar de fazer um outro momento, talvez uma parte 1, uma parte 2, porque tem níveis de pastorado, de pastorados nos Estados Unidos. Eles falam do senior pastor, que é o pastor sênior, aquele que fundou a igreja, né? Ou o pastor titular, principal. Aí tem o associate pastor, que seria tipo um auxiliar de pastor, enfim. Daí, no caso lá da Bethel, era muito dividido, assim, né? Os pastores sobre cada área, né? Então, assim, se eu quisesse um aconselhamento com um pastor de missões, obviamente eu não ia para o senior pastor, eu ia para quem tem maior experiência com aquilo, né? Então, missions pastor. Aí acaba que não sobrecarrega tanto o pastor, isso é uma coisa bem legal que eles têm lá de cultura, né? Aí depois, então, do sermão, obviamente, né? Ou da pregação. Sermação. Eu montei sermão com pregação. Sermação. Acho que eu vou inventar essa palavra. Será que eu vou ganhar dinheiro, direitos autorais? I hope so. Espero que sim. Vamos ver como é que ficaria em inglês, né? Sermiting. Talvez. Sermiting. Just kidding. Aí a oração, então. Tem 2 maneiras de você pronunciar a oração. Pode ser prayer ou prayer. Geralmente eles fazem ali, né, depois que termina a pregação, a sermação, fazem oração, mas no final do culto, quando o culto ele acaba, os pastores ficam na frente. Na verdade, nem é sempre os pastores, tá? A não ser que não seja o pastor titular, mas fica o líder de intercessão. Fica aqueles pastores com algumas áreas mais específicas, né? Então, tipo, tem o family pastor, que é o pastor de família ou de casais, né? Eles ficam na frente do altar ali, e aí se alguém quiser pedir uma oração, pode chegar até ele no final do culto. Então, tipo, para receber uma oração individualizada, né? Aí, o apelo final, que normalmente tem também, é altar call. Altar call, tá? Talvez você possa me perguntar, mas Valde, apelo não é appeal? É appeal. Mas esse appeal que fala é um apelo jurídico, então seria um termo mais de advogados, né? Para eles utilizarem. Nós, cristãos, é altar call. Agora eu quero deixar para vocês aqui também alguns comandos que podem ser falados durante esse culto. Talvez ali durante o sermão não seja falado, obviamente, né? Ou se você for que nem meu pastor, que adora pedir pra gente orar pro irmão do lado, falar com o vizinho, daí pode ser que tenha. Pastor, I love you, ok? Te amo, pastor. Então, se eu quiser falar, você pode se assentar, eles falam you may be seated.
You may be seated. Esse may, ele é uma forma formal de você falar para a pessoa sentar. Então, é uma forma super educada, como você não sabe quem está ali, né? Quem são as pessoas, de onde elas vêm, o que elas comem, o que elas fazem. Aí você vai falar no sentido de formalidade, tá? You may be seated. Of course, we are in a church, right? Certo, né? Nós estamos numa igreja. Se eles forem falar de você ficar de pé, também é utilizado stand on your feet. Stand on your feet. Tá, stand on your feet é tipo, fique nos seus pés, literalmente, tá? Se for fazer a tradução literal. Mas é o fique de pé. Eles também podem falar, né, que disse meu pastor, olhe para o seu vizinho, look at your neighbor. Look at your neighbor. Hi, neighbor. Oi, vizinho. Hi, neighbor. No meu caso aqui, é só Trindade, né? Comigo. E se forem falar ali para você levantar os seus braços ou as suas mãos, tá? Braços, arms. Mãos, hands. Então, lift your hands. Levante suas mãos. Ou lift your arms. Levante seus braços, tá? Deixa eu pensar o que mais. Legal, agora. Acredito que seja mais isso, alguns comandos que são falados ali. Também tem o de se ajoelhar, né? Que é kneel, se ajoelhar, que é kneel, tá? E eu deixei aqui no final para compartilhar com vocês algumas curiosidades do culto inglês. Eu tenho também algumas postagens ali no Instagram da escola sobre alguns ministérios. Então, se você quiser dar uma olhadinha também, ver ali os ministérios que tem disponíveis, algumas áreas da igreja diferenciadas, entra lá no Instagram e já dá uma olhadinha, tá? Nessas postagens, porque elas são bem ricas de vocabulário. Mas algumas curiosidades dos cultos ali, né? Que eu achava, assim, muito legal, assim, essa cultura americana, né? De culto, enfim. É um pouquinho diferente, tá, gente? I get very thirsty when I'm speaking. Eu fico com muita sede, muito sedenta quando eu estou falando, né? Mas no finalzinho ali, sempre tem um coffee break, que é uma pausa para o café, né? Coffee break. Geralmente ali na Bethel tinha antes de começarem os cultos e sempre após. Então você sempre era de lei, gente. Eu não tomava café da manhã para ir pra igreja. Eu não tomava café da manhã pra ir pra igreja porque sempre tinha café da manhã e eu tomava café da manhã com os meus irmãos lá na igreja, né? E era muito legal, assim, pra reforçar a questão da comunhão, de conhecer as pessoas. E então todo mundo ia mais cedo pra igreja pra tomar café junto, né? Nós tínhamos 2 campos, ou seja, 2 locais. Eu congregava na igreja maior, tinha aproximadamente, eu acho que era 4.000 ou 5.000 membros. E aí eu senti uma direção de Deus de ir para esse campus menor, porque eu queria muito servir em um determinado ministério e eu queria aprender daqueles pastores que estavam servindo nesse ministério, né? Então eu abri mão de ficar nesse campus maior e eu ia no menor, que a igreja menorzinha ela dava tipo 200 pessoas, 300 no domingo. E aí nós tomávamos café juntos, todos os anticulto, né? Pré-culto, nós tomávamos esse café. E aí no final tinha um coffee break também com os pastores. Então os pastores eles iam para um local, tinha uma cafeteria ali na igreja e eles ficavam ali recebendo as pessoas para receber quem era novo visitante. O pastor dava um abraço, conversava, orava. E sempre o pastor titular, tá? Ou se fosse o auxiliar pastoral, caso o pastor não estava ali naquele momento, né? Porque era muito raro de acontecer. E aí, tu podia ir lá conversar com o pastor, dar um oi, enfim. E aí toda a pastorada ficava ali, literalmente, junto e a gente tomava mais um café. E era bem bacana isso. Sempre tinha treinamentos antes do culto também, trainings. Então, acabava reforçando muito esse senso de comunhão, de comunidade, de igreja mesmo. Haviam algumas aulas específicas que você poderia pegar. Ó, eu fiz uma tradução literal, tá? There were many classes that you could take. Haviam muitas aulas que você poderia fazer. É porque o take, ele é levar ou pegar. Então, por isso que eu falei muito literal, né? Mas eles usam para isso também, de quando a gente toma, né? Quando a gente faz algo, faz um curso, faz uma aula, ok? Então, esses treinamentos, eles eram muito legais. Eu fiz alguns, tinha o Starting Point,
O starting point era pra você que não sabia o que tu tinha que fazer da tua vida, literalmente, assim, você não sabia o porquê que tu tava ali na igreja e você queria descobrir seu propósito, então era acho que 2 meses, todos os domingos antes do culto, havia esse treinamento para você poder descobrir o teu propósito. E ali o pastor ele ia te ensinando, te direcionando para ver qual que era a área que você ia ter mais utilidade, né, entre aspas, ali na igreja. Então, como que era? Era realmente reconhecer os talentos, os dons que o Senhor te deu para que você pudesse servir na igreja dentro daquele ministério. E eu lembro que naquela época, tipo assim, para mim, eu não entendia muito, né? Eu tava recém me convertendo, então eu me lancei em muitos ministérios que eu achava que fazia sentido pra mim, mas depois não fez mais sentido, né? Obviamente, fui amadurecendo. Também tinha bastante, né? Dentro desses treinamentos, um, aula de batismo, sempre tinha a baptism class. Então, sempre que você fosse passar pelo batismo, você tinha que fazer essas aulas, né? Eu fiz a da membresia, então para você se tornar membro da Bethel Church, eram em torno de 2 meses também de aula. Então você ficava fazendo 2 meses de aula para você conhecer toda a história da igreja, o propósito, né? Ter um background toda a igreja, realmente você ter aquele pano de fundo para daí você se tornar membro. E eles eram muito rígidos com a questão da membresia, assim, não era tipo assim, eu cheguei na igreja hoje e eu fiz parte. Eles exigiam, né, no caso assim, você tinha que concordar, obviamente, se você queria na Bethel Church, né, para vocês que gostam muito da Bethel e admiram, algumas referências, né, que eles faziam lá. Participava das classes, né, todos os domingos antes do culto. Culto da manhã, só tinha culto de manhã lá, tá? Haviam mais cultos, mas eram cultos durante a semana. E à noite era só de 15 em 15 dias, que era só culto de louvor e oração. Então a gente se reunia de 15 em 15 dias nos domingos à noite para orar e louvar. Mas enfim, voltando ali, eram feito então esse momento, né, de culto. E essas aulas a gente fazia ali conhecendo a história da igreja, era trabalhada a questão do batismo, se você não era batizado era importante você, né, eles te direcionavam, orientavam para você se batizar. A gente fez muitos testes de personalidade, teste para ver ali a questão dos dons, né? Então eles ensinaram assim a questão dos dons, os talentos, tudo isso para você se tornar membro. E aí a questão do rígido era isso, né? Se você faltasse tantos cultos, sem você dar uma satisfação pro seu pastor, você era tirado fora da igreja, não podia servir nenhum ministério. Então, assim, faltei 4 cultos, 5 cultos, se eu não me engano, você caía fora do ministério, você não podia mais servir, e você caía fora da membresia da igreja depois de 3 meses. Então, 3 meses sem você aparecer na igreja, era tchau pra você. Você tinha o seu nome tirado da lista dos membros. Também tinha esse café com os pastores, então, assim, algumas vezes ao ano era feito almoço ou café, que aí a gente tinha esse momento com os pastores, eles abriam um livro da igreja para falar ali sobre as finanças da igreja e a igreja tomar decisões financeiras com os pastores. It was called assembleia, tá? Então, assim, se a igreja precisava fazer alguma reforma, comprar um equipamento, sempre os membros ficavam cientes daquilo que iria acontecer, das opções que você tinha direito de você votar e se opor àquela compra ou dar uma sugestão melhor. Também a questão dos diferentes ministérios, né? Que aqui eu só queria colocar para vocês os cultos durante a semana, né? Talvez quando vocês forem assistir um culto online, pode ser que você pegue um culto de semana, dependendo da igreja que você for olhar. Normalmente as igrejas transmitem o culto de domingo, que é o culto principal, mas também tem culto de jovens, que acontece na semana. Lá tinha o culto de adolescentes, o culto das crianças, tinha culto de casais, tinha o culto dos idosos, sim, era só o culto dos idosos, dava os idosos lá fazendo costura, bordando, fazendo crochê. Realmente eles faziam isso, tá, gente? Não tô zoando. E daí de evangelismo, né? Que aí você saía para fora para fazer evangelismo. Todas as semanas também tinha. Então, são diferentes cultos. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora um culto, abrir mostrando as partes por causa dos direitos autorais do YouTube, né? Mas eu espero que você tenha gostado dessas dicas de hoje. Espero que tenha feito sentido para ajudar vocês também. A minha dica é take it easy, vai com calma. Se você sentir que é muito difícil, vai por partes, tá? Não tenha vergonha de você ir atrás no Google, sabe? Você pode, de verdade, assim, parar o culto, olhar na sua Bíblia as palavras que estão sendo ministradas, e você deve fazer isso para que você realmente aprenda. Então, você pode estudar dessa maneira, sabe?
Você deve continuar esse aprendizado e buscando constantemente esse aprendizado do culto inglês, das palavras em inglês. E espero que de alguma maneira eu tenha te ajudado. E se você quiser continuar recebendo nosso conteúdo, você precisa se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. E se você quiser ser o primeiro a saber das novidades da escola, você entra no nosso grupo no Telegram.